Vamos conversar com Mariana Giangiacomo, que estava observando com bastante atenção toda a movimentação na Casa Branca, depois que o presidente americano deu esse prazo de 24 horas, ameaçou, num tom muito agressivo, dizimar a civilização iraniana, prazo que termina daqui a mais ou menos 1 hora, e agora diz que por um acordo bilateral há um cessar-fogo, há um acordo nesse momento. Mariana, nos conte os detalhes, inclusive sobre a repercussão aí onde você está. Juliana, é um acordo condicional, dependendo da abertura do Estreito de Hormuz. Então, a partir dessa abertura imediata, Donald Trump afirma que se compromete a suspender por pelo menos 2 semanas os ataques contra o Irã. Então, é um anúncio de um cessar-fogo condicional. E o que a gente tem até o momento é o lado dos Estados Unidos. Donald Trump acabou de publicar essa mensagem nas redes sociais. Essa foi uma mensagem que surgiu agora. E, Juliana, eu estou aqui na sala de imprensa da Casa Branca e no mesmo momento o celular de todo mundo apitou, os repórteres saíram correndo, literalmente correndo, para entrar ao vivo e para entender exatamente essa mensagem, que é uma mensagem longa, né? Como você leu agora, uma mensagem em que a gente ficou tentando entender exatamente qual era ali o resumo, né? Exatamente o que Trump quis dizer com isso. E a parte ali mais importante, né, que fala sobre os rumos da guerra, o que acontece a partir de agora, a partir da noite dessa terça-feira, está ali, né, no momento em que ele diz que, com base nas conversas com o primeiro-ministro do Paquistão, o Shehbaz Sharif, ele pediu, então, para que os que pediram para que ele adiasse, os ataques, ele, então, com a condição de que o Irã concorde em abrir imediatamente e completamente o Estreito de Hormuz, ele então, Donald Trump, afirmou que vai suspender o os bombardeios contra o Irã por um período de 2 semanas. Ele segue dizendo que será um cessar-fogo de 2 lados e que o motivo para isso é que os Estados Unidos já atingiram todos os objetivos militares que tinham até esse momento. Aí ele segue dizendo que os Estados Unidos receberam uma proposta de 10 pontos e acredita que dá para negociar a partir disso. Então, só para a gente explicar, Juliana, mais cedo, o primeiro-ministro do Paquistão, o Shehbaz Sharif, publicou nas redes sociais um apelo para que os Estados Unidos e o Irã concordassem com um cessar-fogo de 2 semanas para que hajam mais negociações, para que se chegue a um acordo de fato, para que a diplomacia tenha uma chance. E o Paquistão propôs que durante essas 2 semanas o Estreito de Hormuz fique aberto. Então, o que Donald Trump está dizendo, basicamente, é que ele concordou com a proposta do Paquistão, que se de fato o Irã concordar em abrir o Estreito de Hormuz, então também ele se compromete, se o Irã se comprometer a abrir o Estreito de Hormuz imediatamente, então ele, Trump, também se compromete a evitar os ataques e a dar essa trégua, né, de 2 semanas de cessar-fogo, um cessar-fogo temporário. É isso que Donald Trump está dizendo, basicamente, que ele concorda com essa proposta que foi encaminhada pelo Paquistão, uma proposta de 10 pontos encaminhada pelo Paquistão e que tinha como principal objetivo ali esse pedido que foi feito pelas redes sociais para um cessar-fogo de 2 semanas e para a reabertura imediata do Estreito de Hormuz. Agora, ainda não se sabe qual a posição do Irã sobre isso, porque o Irã já tinha rejeitado essa proposta do Paquistão, dizendo que um cessar-fogo temporário apenas permitiria aos Estados Unidos que se reerguessem e continuassem o conflito. Não se sabe se isso mudou depois agora dessa ameaça gravíssima feita por Donald Trump de simplesmente acabar com toda uma civilização. Há, nesse momento, Juliana, enquanto a gente fala, um protesto acontecendo aqui em frente à Casa Branca contra essas palavras de Donald Trump. Eu ainda não consegui ir lá ver exatamente esse protesto, mas a gente consegue ouvir aqui do lado de fora da sala de imprensa, e foi em meio a esse barulho do protesto, das pessoas gritando lá fora, que a gente recebeu aqui dentro essa notícia de Donald Trump, que veio por meio das redes sociais. Agora, não sei se vocês ouviram o anúncio aqui da assessoria de imprensa, que o dia de Donald Trump terminou por hoje, que não há mais compromissos públicos. Anunciaram agora aqui na sala de imprensa que
ele não deve ser mais visto em público hoje, durante toda esta terça-feira, o que não significa que ele não deve mais publicar mensagens nas redes sociais, porque já fez isso várias vezes. Várias notícias importantes vieram depois que a Casa Branca tinha anunciado o fim público, né, o fim do dia público de Donald Trump. Então foi nesse contexto de protestos lá fora, da gente vendo esse prazo de Donald Trump se aproximar das 8 horas da noite do horário aqui de Washington, 9 horas da noite no horário de Brasília, que chegou essa mensagem então do presidente dos Estados Unidos, essa publicação nas redes sociais, falando que ele aceitou essa proposta do Paquistão para esse cessar-fogo de 2 semanas, enquanto desde que condicional, desde que o Irã reabra o Estreito de Hormuz imediatamente, completa imediatamente o Estreito de Hormuz. E aí Donald Trump termina a mensagem dizendo que esse período de 2 semanas vai ser usado para que um acordo seja costurado, de fato, finalizado, mas diz que a maioria dos pontos já está ali, já é de consenso entre as duas partes. Juliana, não é algo muito diferente do que Trump vinha falando, claro, é muito diferente da ameaça gravíssima que ele fez, mas não é algo tão diferente do que ele vinha falando na semana passada, quando mencionava negociações que estavam avançando com parceiros, negociações que estavam sendo intermediadas, principalmente pelo Paquistão. Trump volta a dar esse tom mais otimista de que é possível fazer um acordo, e é possível fazer um acordo a partir das ameaças feitas por ele e a partir do fato de que, segundo ele, os Estados Unidos estão cumprindo os seus objetivos militares, já cumpriram as operações militares. Então, Trump nega qualquer tipo de recuo. Ele fez uma ameaça, agora ele fala que concorda com esse cessar-fogo de 2 semanas, condicional, dependendo da abertura do Estreito de Hormuz, mas ele não diz, então, ele não diz que é um recuo, ele coloca isso como uma conquista, como de fato uma vitória, de ter feito uma ameaça e de ter conseguido então essa proposta boa encabeçada pelo Paquistão. O Paquistão, que só para explicar por que o Paquistão está tão envolvido nisso, porque é um país que tem muito a perder, só tem reservas de petróleo muito escassas, que não cobrem nem 3 meses de importação de petróleo, e tem tentado ter uma boa relação com Donald Trump desde que Trump chegou aqui à Casa Branca mais uma vez. E aí agora, então, durante a tarde a gente foi vendo, Juliana, desde que a gente se falou a primeira vez, a gente foi vendo as novidades irem surgindo aos pouquinhos, as informações de que o Paquistão estava tentando conversar com Donald Trump, e a Casa Branca confirmando que tinha recebido a proposta, algumas autoridades aqui falando, fontes dizendo que estavam otimistas com a possibilidade de um acordo, e agora essa fala de Donald Trump indicando então que realmente ataques não devem acontecer, pelo menos por 2 semanas, mas eu preciso destacar que também é preciso entender o outro lado, como é que os iranianos vão se posicionar a partir disso, para a gente ter uma visão melhor do que é que vai acontecer de fato daqui para frente. Mas já é, claro, uma grande notícia, pensando na situação que a gente estava, Juliana, no cenário que a gente encontrava, nas possibilidades que a gente cogitava para o que poderia acontecer hoje à noite, a partir daquele prazo que Trump tinha dado até as 8 horas da noite aqui de Washington, 9 horas da noite no horário de Brasília. Já é uma mudança enorme, obviamente. É isso, diante de tantas possibilidades, ele precisava dar uma resposta, porque ele foi o próprio presidente americano quem estabeleceu esse prazo de 24 horas, perto do fim do prazo, então dá essa resposta, aceita um cessar-fogo desde que o Irã aceite abrir também o Estreito de Hormuz. Mariana Janjacomo, muito obrigada, continua ali na Casa Branca observando toda a movimentação desse dia importante.